Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É com alegria que hoje nós estamos aqui mais uma vez, depois de alguns dias, para juntos, em comunhão uns com os outros, adorarmos e benzermos ao nosso Deus, esse Deus que é bom, que é misericordioso, que tem cuidado de nós dia após dia, né? Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está perto, né? Perto está o Senhor. Então, nós só temos motivos para agradecer ao nosso Deus por todo o seu cuidado para conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo de número 96, Salmo de número 96. Versículos de 1 a 9, diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Amém? Um salmo de tributo à glória e à majestade do nosso Deus, que também nos convida a louvar, a adorar o Senhor, a cantar ao Senhor um cântico novo. Não uma música nova, não uma canção nova, mas um cântico novo de coração, né? Que possa sair do nosso coração como uma novidade, né? como algo inédito, um louvor perfeito, um louvor agradável ao Senhor, que nós possamos dar esse louvor, essa adoração ao nosso Deus nessa noite de todo o nosso coração, nos esquecendo das lutas, nos esquecendo das adversidades, enquanto adoramos o Senhor, que a nossa mente possa estar ligada no trono da graça, rendidos ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentar diante dEle as nossas vidas com ações de graças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado é o Teu santo nome. Ó Deus, nós queremos nessa noite cantar louvores a Ti. Queremos nessa noite, ó Deus, entoar louvores ao Teu santo nome, pois entendemos que só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor, e não há outro, ó Deus, além de Ti. Por isso é a Ti que nós nos rendemos, por isso é a Ti que nós nos prostramos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Pai, em nome de Jesus Cristo, reunidos aqui nessa noite, nós também queremos confessar diante do Senhor, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Pedir ao Senhor que o Senhor possa estar se nos purificando, nos santificando, em nome de Jesus. Ó Deus, que dia após dia o Senhor possa nos moldar, nos transformar. Ó Deus, fazer-nos cada dia mais e mais parecidos com o Senhor. Ó Deus, buscando mais e mais santidade. Ó Deus, a fim de que possamos agradar ao Senhor, a fim de que possamos glorificar o Teu nome, ó Deus, através das nossas vidas. Por isso rogamos a Ti, santifica-nos em nome de Jesus, purifica o nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos também, ó Deus, de uma forma especial, render graças ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Render graças a Ti, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado para com cada um de nós. Ó Deus, muito obrigada. Que o Senhor possa nessa noite nos abençoar. Ó Deus, derramar sobre nós mais e mais do Teu amor, mais e mais, ó Deus, da Tua graça maravilhosa. E
e que nós possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, fortalecidos e renovados pelo poder que há, ó Deus, na comunhão com os nossos irmãos, na comunhão com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, desde já nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos estar cantando, a pedido da nossa irmã Celita, o hino de número 74, para que a gente possa aprender. Nem todos sabem. Confesso que eu também tenho uma certa dificuldade, mas nós vamos cantar. Amém? Sinceridade, hino de número 74. Porque Jesus morreu por mim, né? Então, é um hino mesmo de sinceridade, como diz o título. Amém. Vamos adorar o Senhor com um hino que diz: Senhor, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. De fato, somos nosso Deus aí. Adoramos, ó Senhor, digna de glória.
Aquece os nossos corações. Muito obrigada,
Como sempre digo, façamos dessa canção uma oração. Oh Deus, guarda os nossos corações, guarda a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Guarda o meu coração, oh Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Diariamente pedir ao Senhor, Senhor, guarda o meu coração. Não me deixa ser levado pelos desejos vãos dessa vida, porque tudo aqui é muito passageiro. Aliás, tudo aqui é passageiro.
E os sonhos do Senhor para nós são maiores e melhores do que o que nós podemos e possamos imaginar. Quando eu cantava essa canção, eu me recordava, né, dos sonhos que já tive, dos sonhos que já sonhei. E estar aqui hoje, para mim, é ver a realização de alguns sonhos, mas é entender e ver nitidamente que é muito maior do que o que um dia eu imaginei. E é muito melhor do que um dia eu sonhei. Estar no centro da vontade do Senhor não tem preço. Não há nada melhor do que estar no centro da vontade do nosso Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 7. Amém? Romanos capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce para a lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso,
quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o fez, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me fez prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós bendizemos e engrandecemos o Teu nome, ó Deus. Obrigado, Deus, e depois de alguns dias ausente, ó Deus, o Senhor nos trouxe de volta, e nós só temos a agradecer, ó Deus, ao Senhor por esse privilégio de poder estar aqui com os irmãos, da alegria que há em nossos corações de poder estar com os irmãos novamente. Ó Deus, louvamos o Senhor, porque é o Senhor que faz isso brotar, essa felicidade brotar em nossos corações. Ó Deus, nesta noite nós entregamos a Ti os nossos louvores, também as nossas ofertas ao Senhor. Ó Deus, e pedimos que nesta hora, Deus, onde a Tua palavra será ministrada, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento e nos faça compreender a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor nós pedimos. Amém. Amém. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele continua o seu argumento sobre a santificação. Nós vimos há alguns dias atrás que em Romanos 6 ele mostrou que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Agora no capítulo 7 ele responde à pergunta: qual é o papel da lei na vida do cristão? Aqui, irmãos, a atenção é clara: a lei é santa, mas o pecado continua. A nova natureza nós recebemos de Cristo, mas a velha natureza, ela continua em nós. O servo de Deus quer obedecer, mas sente uma guerra interior. E esse texto nos revela a luta real do servo de Deus, do regenerado. Não uma desculpa para pecar, mas uma confissão de dependência da graça. Porque a Bíblia diz que o Espírito luta contra a nossa carne. E Jesus já tinha até alertado a Pedro que ele deveria vigiar e orar, porque o Espírito estava pronto, mas a carne é fraca. E nós vamos aprender nessa noite sobre a lei, o pecado e a luta interior do servo de Deus. Amém? Paulo começa nos versículos primeiros, do 1 ao 6, falando sobre a lei revela o nosso estado, a morte para a lei e a nova vida em Cristo. Aqui Paulo usa a ilustração do casamento, onde ele diz que uma mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive, mas se ele morre, ela é livre, ela está livre da lei do casamento. Assim também nós morremos para a lei através do corpo de Cristo, a fim de pertencermos a outro, ao que ressuscitou dentre os mortos. Assim também nós morremos para a lei através do corpo de Cristo.
O resultado disso é o que o Senhor nos ensina na sua palavra: produzirmos frutos. Amém? Vocês lembram da passagem onde Jesus está passando e ele tem fome e ele vai na figueira? E ali a figueira está frondosa, cheia de folhas, bonita, e ele chega debaixo da figueira e não tem nenhum fruto, e ele amaldiçoa aquela figueira, a figueira certa, porque ela estava aparentando ser algo que ela não era. E ali o machado, Jesus diz assim: o machado já está posto à raiz. Nós fomos chamados, fomos regenerados para produzir frutos para Deus. Amém? Irmãos, a lei, ela representa o antigo regime que nos mantinha sob a condenação. A morte com Cristo quebra o vínculo condenatório da lei, porque a lei veio, porque assim, sem lei não há transgressão, não há pecado, o pecado não tem poder. A lei não é para nos salvar do pecado, a lei é para revelar o pecado, a nossa condição. Portanto, era impossível para nós cumprir a lei, porque se nós, mesmo que nós cumpríssemos toda a lei, e a gente deixasse de cumprir um ponto da lei, nós descumpriríamos toda a lei. Toda a lei se tornava condenatória para nós. E aqui nós vemos que a morte de Cristo, ele quebra o vínculo condenatório da lei, porque já não sou mais salvo mediante a lei, mas por meio de Cristo, que derramou sobre mim graça. E a graça, sim, a graça me dá poder para cumprir parte da lei, para fazer a vontade do Senhor, para lutar contra mim mesmo e muitas vezes fazer a vontade do Senhor. Nós servimos agora em novidade de vida, novidade de espírito, não da letra. Calvino, ele vai dizer assim: a lei é boa, mas ela só pode ferir e matar o homem natural. E ele diz: somente o Espírito de Cristo pode vivificar. Portanto, irmãos, a lei não é anulada, ela é cumprida em Cristo. Cristo cumpriu por mim e por você. Cristo cumpriu a lei na sua totalidade, Ele cumpriu a lei por nós. Portanto, o servo de Deus é livre, não da obediência, mas da condenação. Eu sou livre da condenação que a lei promovia sobre mim, sobre você, mas ela não nos isenta da obediência. Ainda assim, nós devemos continuar obedecendo os princípios de Deus. Por que é interessante e é importante a gente saber disso? Porque tem muita gente que ainda vive agarrado nas obras, condiciona a sua salvação nas suas obras. E aí no dia que você não consegue cumprir, fazer a boa obra, você se sente perdido. E se a gente for viver dessa forma, irmãos, vai ter dia que a gente vai estar no céu e vai ter dia que a gente vai estar no inferno. A depender do dia que a gente morrer, é o que vai definir se a gente vai para o céu ou para o inferno. Mas nós sabemos que nós não podemos cumprir a lei. A lei foi cumprida em Cristo e agora eu sirvo a esse Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. A velha vida que eu vivia, eu já não vivo mais, porque agora o Espírito Santo de Deus habita em mim, e agora eu tenho condição de analisar se a minha atitude é correta ou não. Se eu fiz errado, eu tenho o entendimento, através do Espírito Santo, de me arrepender e confessar os meus pecados. Portanto, nós devemos compreender isso, irmãos, porque nós precisamos abandonar a confiança nas obras. Claro, o salvo, ele tem boas obras, ele não tem boas obras para ser salvo. Nenhum esforço humano pode satisfazer a lei, nada que nós possamos fazer, somente Cristo o faz. Amém? Portanto, irmãos, sirva a Deus com gratidão, não por medo. A obediência do servo de Deus nasce do amor ao Redentor. Portanto, ame ao Senhor acima de todas as coisas, frutifique para Deus. A vida
nova em Cristo deve gerar frutos visíveis de santidade. Gálatas vai dizer isso no capítulo 5, que nós devemos gerar frutos para Deus, e esses frutos devem ser vistos, devem ser visíveis, da nossa transformação. Se esses frutos não forem vividos, não forem visíveis, aonde quer que nós estejamos, a nossa vida muitas vezes pode ser uma farsa. Pode ser uma farsa. A verdadeira liberdade do servo de Deus não é fazer o que se quer, mas finalmente poder fazer o que agrada a Deus. Foi para isso que nós fomos chamados, para agradar o Senhor. Amém? O segundo ponto, Paulo vai dizer que o pecado revela a sua força. A lei mostra o pecado e o pecado se aproveita dela. Paulo pergunta: é a lei pecado? Ele vai dizer lá no verso 7: é a lei pecado? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Mas a lei revela o pecado. Eu não conhecia, ele diz, eu não conhecia a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Você já viu aquele menino que ele não está nem dando ousadia às coisas? E aí a gente, por medo, tivesse um menino aqui, por exemplo, que estivesse andando por aí, ele não estivesse nem olhando para esse celular aqui, mas aí a gente, por medo dele bater no celular e ele caísse e falasse: menino, não pode pegar nesse celular, automaticamente já desenvolveria nele um sentimento de querer matar. Muitas vezes acontece isso. Quantas vezes a gente já falou comigo, ou a gente mesmo, quando era menino, e falava assim: ó, não faça isso, era mesmo dizer faz. Quantas vezes você já reclamou, a gente já reclamou, os nossos filhos falam assim: foi mesmo ter dito faz. Porque quando a gente impõe uma restrição, há automaticamente um desejo de curiosidade de fazer. E aqui é como se fosse isso. Aqui é como se fosse isso. Paulo disse: ó, se não existisse uma lei, não cobiçarás, eu nem saberia o que era cobiça. O pecado aproveita-se do mandamento. Aproveitando-se do mandamento, produziu em mim toda a cobiça. Ele vai dizer no verso 8. E no verso 10 e 11 ele vai dizer que o mandamento que era para a vida revelou-se para a morte. Revelou-se para a morte, no verso 11. Irmãos, a lei é santa. O verso 12 vai dizer que a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. Mas o pecado é astuto. Ele usa até o que é bom, ou seja, a lei, para produzir condenação. Martinho Lutero, ele disse: o pecado é tão profundo que até as coisas santas ele transforma em ocasião para o mal. Como eu já disse algumas vezes aqui, a função da lei é revelar, condenar e nunca salvar, porque nós não temos condição de cumprir essa lei. Ela mostra a gravidade do pecado, ela nos mostra a condição em que nós somos, o estado que nós estamos. O pecado não é apenas a transgressão, mas a rebelião do coração. Não é algo que está externo, é algo que está interno, de maneira interna, no nosso coração. E aí, teologicamente, esse trecho nos mostra que o homem é incapaz de cumprir a lei por si mesmo. É incapaz de cumprir a lei por si mesmo. A função pedagógica da lei é nos conduzir a Cristo. Lembra que eu já falei isso aqui várias vezes? Toda a Escritura, desde a lei de Moisés, desde o início, ela nos aponta para Cristo. Ela nos mostra, através da lei de Deus, o quanto nós precisamos de Cristo. A lei nos mostra o quanto nós necessitamos da graça, porque se formos para sermos salvos, se era para a gente ter alguma expectativa na salvação, no cumprimento da lei, nós estávamos perdidos. Portanto, a lei, ela nos aponta para Cristo, ela nos leva até Cristo, ela nos conduz
até Cristo e nos faz conhecer, e entender e reconhecer do quanto nós precisamos de Cristo, da obra redentora do Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Amém? Portanto, irmãos, deixa a palavra sondar o nosso coração. Nós devemos deixar a palavra sondar o nosso coração. Nós não devemos fugir da luz da lei. Ela nos revela quem somos. Ela nos mostra o que há de errado em nós. Ela nos faz nos enxergar o nosso real estado. A gente vê aqui, irmãos, Paulo. Nós hoje olhamos para Paulo como o maior teólogo da Bíblia, o homem que mais escreveu no Novo Testamento. A maior riqueza dos textos estão nas cartas paulinas. Estão nas cartas paulinas. E ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Aí a gente olha para esse homem que a gente tanto admira, e a gente olha ele fazendo isso, e de vez em quando a gente encontra algumas pessoas se exaltando por ser quem são. E eu já aprendi isso, irmãos, quando eu vejo as pessoas dizendo: olha, irmãos, e acontecendo um acidente ali, mas se não fosse eu de joelho, intercedendo, o negócio ia ser feio. Já viu alguém dizendo isso? Como se estivesse claro que a gente tem que interceder, a gente tem que orar, tem que buscar orar pelos nossos filhos, para que Deus nos livre, para que Deus nos leve em paz para Lapão, nos traga em paz para Pratos, nessa Kombi. A gente tem que orar sim, mas, irmãos, tudo é graça do Senhor. Não é porque eu sou bom o suficiente, não é porque a minha oração é mais forte. Faz aí, irmão, uma oração forte. Já viu essa expressão? A oração de irmão é forte. Quieta, moço. Ai de nós se não fosse a graça do Senhor. Irmãos, agradeça pela graça. O que a lei exige, Cristo cumpriu por você. Cristo cumpriu por mim e por você. Agostinho, ele diz: a lei revela a ferida, Cristo é o remédio, Cristo é o bálsamo. Amém? Se a lei nos revela o estado em que nós estamos, a ferida que o pecado provoca em nós, Cristo é o bálsamo para as nossas vidas. Amém? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele pois a honra e a glória. Amém? E aí Paulo prossegue no versículo 14 ao 25. O crente reconhece a sua luta e a sua esperança, a guerra interior e a vitória em Cristo. Esse texto é um pouco cheio de informação, e particularmente para mim, para minha cabeça é muito mais complexo um texto cheio de informação desse jeito, para a gente compreender. Mas eu queria dizer o seguinte: se você não compreendeu nada nesses dois primeiros pontos, eu preciso que você compreenda pelo menos esse terceiro ponto. Paulo diz: sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal. No verso 14 ele diz: vendido ao pecado. Aqui Paulo descreve o drama interior, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu quero, esse faço. Ele vai dizer lá no verso 19. E ele conclui com um grito: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Logo em seguida, a resposta é triunfante, porque no verso 25 ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, aqui
está a experiência do crente regenerado, que ainda vive em carne e sente os conflitos entre o desejo de obedecer e a presença do pecado remanescente. A lei é espiritual, mas nós ainda somos limitados. Recebemos a nova natureza em Cristo, mas ainda temos a velha natureza em nós. Irmãos, tenham essa convicção de que o Espírito Santo já habita em nós, mas a carne ainda tenta resistir. Essa luta é sinal da vida espiritual, não do fracasso. É muito comum muitas pessoas desistirem da fé, porque elas, na sua luta contra a carne, muitas vezes ela não consegue resistir, ela se sente incomodada com isso. Mas esse sinal, essa luta constante dentro de nós, entre a nossa carne e o Espírito, não é um sinal de fracasso, irmãos, mas é sinal da presença do Espírito Santo, que antes nós fazíamos as mesmas coisas, mas nós não nos incomodávamos. Mas antes nós não nos incomodávamos, mas agora nos incomodamos. Sempre que a gente pisa na bola, sempre que a gente diz o que não deveria dizer, ou sempre que a gente pensa o que não deveria pensar, ou sempre que nós reconhecemos que pecamos, que falhamos em alguma área, essa luta ela acontece dentro de nós. Sempre que sentimos que falhamos contra Deus, essa luta acontece dentro de nós, e muitas vezes nós passamos, essas lutas elas passam despercebidas pelas pessoas, mas isso está dentro de nós, não é visível aos homens, mas está dentro de nós, e às vezes nos faz sentir fracassados. Mas essa não é a realidade, essa é a evidência de que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Porque essa luta, ela é constante nas nossas vidas. Portanto, se nós vivemos, irmãos, nessa luta constante, é sinal de que a graça do Senhor nos alcançou, porque antes nós fazíamos as mesmas coisas e nós não nos incomodávamos, mas agora nos incomodamos, porque isso já não faz parte da nova natureza que recebemos do Senhor. João Calvino, ele vai dizer: os santos nunca chegam a uma obediência tão perfeita que não sintam a resistência da sua carne. A guerra interior é a marca da regeneração. A vitória, porém, é certa não pela força própria, mas pela graça em Cristo, que nos liberta completamente da condenação do pecado. Portanto, irmãos, é importante entender isso. Se você tem se incomodado com a vida que muitas vezes você tem levado, é sinal da graça. Se você não está satisfeito na sua atual condição, é sinal da graça de Deus, que te faz te pôr de joelhos, que te faz chorar diante da presença de Deus, lutando. Paulo diz que ele esmurrava a sua própria carne, lutando contra as suas próprias vontades. É sinal da presença do Senhor nas nossas vidas. Não se escandalize com sua luta. A presença da batalha não significa ausência de fé, mas um sinal de que a graça está agindo. Portanto, irmãos, nós devemos buscar diariamente a mortificação do pecado. Como nós devemos fazer isso? Orando mais, confessando, sendo sincero diante de Deus, também vigiando. E o mais importante, irmãos, dependa do Espírito de Deus. Viva grato pela liberdade em Cristo. A vitória é dele, e a santificação é fruto da sua obra. Amém? O homem que mais sente a sua miséria é o que mais valoriza a sua cruz. Se nós não olharmos para nós mesmos e não perceber a nossa miséria sem Deus,
nós ainda não recebemos o Espírito Santo de Deus. Não há uma conversão genuína. Mas quando nós olhamos para a nossa miséria e reconhecemos a nossa miséria, nós valorizamos a cruz, nós valorizamos o sacrifício de Cristo, nós valorizamos ainda mais aquilo que Cristo fez por nossas vidas. Amém? Portanto, irmãos, esse capítulo, ele nos conduz ao coração do Evangelho. Ele nos mostra, a lei mostra a santidade de Deus, o pecado mostra a nossa corrupção, Cristo mostra a nossa salvação, a nossa redenção. O servo de Deus verdadeiro não é o que nunca luta, mas é o que em meio à luta se lança nos braços do Pai, se lança nos braços do Salvador. Então Paulo diz: miserável homem que eu sou. Aí ele termina: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas eu sou miserável pecador, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos salvou, que nos redimiu de toda culpa, que pagou o preço que eu não poderia pagar, e que agora eu tenho uma viva esperança da glória de Deus, por causa do Senhor Jesus Cristo. É essa a conclusão do versículo, do texto, do capítulo. Graças a Deus que nos livra da condenação do pecado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Que o Senhor possa estar ministrando nos nossos corações. Que o Senhor possa fazer-nos compreender a sua palavra. E que, embora nós somos chamados para frutificar para o Senhor, nós não temos condições de ser salvos por nossas próprias obras. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque se nós olharmos para nós mesmos, ó Deus, através do teu Espírito percebemos a nossa condição, o nosso estado carnal que somos. E ainda olhamos para isso como sinal da graça do Senhor, pois se nós conseguimos enxergar isso em nós, ó Deus, é porque a graça do Senhor está agindo nos nossos corações, produzindo frutos para o Senhor, produzindo santificação, pois quando nós nos incomodamos, ó Deus, com o pecado, ó Deus, nós buscamos, ó Deus, não praticá-lo. Quando nós nos incomodamos com a nossa natureza pecaminosa, é porque nós estamos lutando contra ela e buscando a santificação. Ó Deus, obrigado porque outrora nós desobedecíamos o Senhor e a lei do Senhor. Ó Deus, mas agora, ó Deus, nós temos liberdade em Cristo Jesus e poder da graça do Senhor para obedecer a tua palavra. Obrigado, Deus, porque antes nós não nos incomodávamos, mas agora somos incomodados pelo teu Espírito. Obrigado porque antes, ó Deus, nós não tínhamos prazer na tua lei, mas agora nós meditamos nela dia e noite, porque a tua graça, através do teu Espírito, faz isso em nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor por isso. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a obedecer e a buscar a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, não somos condenados, mas temos a viva esperança da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor por nos ensinar essa verdade nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos conduzindo e nos dando a direção do seu Espírito, fazendo-nos não viver na carne, mas contra ela, buscando a santificação para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe, nos conduza em paz. Amém.